Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, vai ser o nosso vídeo 14 que nós estamos gravando sobre esse livro aqui, o Como Observar Morais e Costumes. De novo, queria que a gente fizesse uma análise, um debate do livro, mas a proposta aqui é a gente ler trechos e daí em diante, nos comentários, a gente ter o debate propriamente dito, tá bom? E lógico, assim, algumas questões eu não aguento, né? Eu rio, eu brinco, eu chamo atenção. Se dependesse de mim, a gente leria o livro inteiro juntos. Eu acho que é uma forma de estimular, né, a busca pelo livro, a leitura do livro. Mas a gente vai escolhendo trechos e eu acho que trechos que são significativos, levando-se em consideração a estrutura da obra. A estrutura da obra nunca é escolhida à toa, ao acaso, ou pelo menos não deveria ser, né? E ela diz muito sobre o pensamento do autor, da autora, né? Agora a gente vai continuar na parte 2, que é o que observar, do livro Como Observar Morais e Costumes, só que a gente já ultrapassou a parte, né, que é a parte sobre a religião. Então, na religião a gente falou sobre suicídio, a gente falou sobre superstição, a gente falou sobre igreja, sobre clero, né? São os tópicos que a Martineau traz. E uma parte introdutória sobre religião. No capítulo 2 dessa parte 2 que é o que observar, ela vai falar sobre noções morais gerais. E aí eu vou ler para vocês as 3 primeiras páginas iniciais, tá, do capítulo. É difícil selecionar de novo. Eu queria que a gente tivesse assim um bom material aí disponível para que as pessoas pudessem conhecer, pudessem discutir. E depois dessa parte introdutória, que eu vou lê-la toda com vocês, confesso, tem uma discussão da Martineau sobre a importância da análise de algumas questões específicas, epitáfios, amor familiar e local de nascimento, idosos e crianças, orgulho prevalecente, o caráter, né, do orgulho prevalecente, caráter dos ídolos populares, épocas da sociedade, vai falar de gerações, o tratamento da culpa ou dos culpados, né, testemunho de crimes, canções populares, tudo isso sobre noções morais gerais, literatura e filosofia, e acaba o capítulo 2, tá bom? Então vamos lá, o que ela diz sobre noções morais gerais nesse livro aqui, na página 121. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Fernanda Alcântara, da UFJF Campus de Governador Valadares. Bom, a seguir a religião de um povo, é necessário aprender quais são as ideias morais deles. Ao falar da noção popular de um sentido moral, foi mencionado que, tão longe de haver um acordo geral sobre as práticas de morais, algumas coisas que são consideradas eminentemente certas em uma época ou país são consideradas eminentemente erradas em outra. Enquanto as pessoas de cada época ou país, tendo crescido em influências comuns, pensarem e sentirem suficientemente de modo idêntico para viverem juntas em um acordo geral quanto ao certo e errado. É o assunto do viajante averiguar o que esse acordo geral é na sociedade que ele visita. Bom, ela está falando aqui das contingências, ela está deixando claro que as sociedades não são iguais e que isso reflete um suposto acordo geral que é algo rotinizado, algo institucionalizado dentro dessa sociedade. Em uma sociedade, as realizações espirituais são as mais honradas, como na maioria das comunidades religiosas. Em outra, as qualidades presentes da eminência intelectual serão adoradas, como agora em países que são os mais avançados em preparação para a liberdade política, França, Germânia e os Estados Unidos. Em outros, as qualidades morais aliadas ao poder físico ou extrínseco são principalmente veneradas, como em todos os países não civilizados e todos que assentam sobre instituições feudais. Gente, eu já falei isso aqui antes. A Martineau, ela vai falar muito sobre instituições feudais, como o atraso, né? Ela não fala de capitalismo nessa obra, né? Ela não está discutindo isso, não. Ela está falando, está em pleno século XIX, falando que existe uma nova realidade que foi ultrapassar essas instituições feudais, esse modo de pensar feudal.
E aí, em diversos momentos nos livros dela, ela vai citar isso, tá? Como referência. Bom, as qualidades morais mais baixas, que pertencem à última classe, têm sido características de nações. O valor dos espartanos, o amor à glória dos romanos e dos franceses, o orgulho dos espanhóis. Essas qualidades morais infantis pertenceram a um povo tão distintamente quanto ao indivíduo. Tem um artigo meu que vai sair agora pela Teoria e Cultura da UFJF, que vai discutir isso. Será que a Martineau, então, está ferindo a sua própria discussão que nós vimos até aqui sobre o fato de que a gente teria ou não teria um parâmetro moral a ser seguido, né? Um parâmetro de desenvolvimento da sociedade, ou é a contingência que prevalece? A contingência diz muito sobre quais são os fatores que interferem nesse resultado alcançado por um determinado povo, comunidade, família, indivíduo, né? Mas aí vocês leiam lá e discutam comigo, tá? O que vocês acham a respeito? Aqueles que estão em aliança com a eminência intelectual não são tão surpreendentemente a característica das nações inteiras. Apesar de nós elogiarmos os atenienses por seu amor às letras e honra da filosofia, os italianos por sua liberalidade para com a arte, sua adoração a essa, enquanto uma glória mais mesquinha foi a moda do mundo. Os germânicos, por seu empreendimento especulativo e paciência de pesquisa, e os americanos, por sua reverência pelo intelecto acima da fama militar e o esplendor da riqueza. Nenhuma das altas qualidades espirituais, alguma vez até aqui, caracterizaram a nação, ou mesmo, a despeito de muita profissão, qualquer considerável comunidade. A hospitalidade e a beneficência distinguiram algumas sociedades religiosas. A não resistência de Quakers, a indústria dos moravianos e de vários tipos de povos unidos sobre o princípio de comunidade e propriedade podem ser citados, mas isso parece ser tudo. A temperança, a piedade e a castidade forçadas de sociedades monásticas não têm relevância nessa visão, porque, sendo forçadas, elas não indicam nada do sentimento subsequente para a tomada do juramento. O povo dos Estados Unidos chegou o mais próximo de ser caracterizado pelas qualidades espirituais elevadas. A profissão com a qual eles se estabeleceram foi elevada, uma circunstância com grandeza para sua honra, apesar de que, como deve ter sido esperado, eles não mantiveram isso. E aí é muito similar ao Tocqueville, né? Olha, o povo americano, a liberdade, a igualdade, de repente isso descamba no despotismo ocidental, né? A visão dos dois é muito parecida quanto a isso. Eles agem ainda pela ambição do território e não têm fé suficiente na força moral para confiar nisso. Ela fala muito que os norte-americanos não têm autonomia moral, e o Tocqueville também falava isso, né? Como eles professam fazer. Os suíços, em seu inabalável e singularmente devotado amor à liberdade, parecem ser espiritualmente distinguidos acima de outras nações, mas eles não têm nenhuma outra característica forte dessa altíssima classe. A verdade é que, seja qual for o estado moral das nações, quando o mundo humano emerge posteriormente à sua infância, as altas qualidades espirituais são agora assuntos de preocupação individual, como aquelas da classe intelectual foram uma vez. E sua prevalência geral é somente uma questão de visão prospectiva. Já foi o tempo em que a terra pantanosa ressoava com o ruído de passos pesados e respingos de criaturas monstruosas, que não existiam razões presentes para classificar e nem linguagem para nomear. Então, depois de um certo número de eras, a terra ficou mais seca. Palmeiras e matagais tropicais floriram onde fica agora Paris, e as águas eram coletadas dentro de lagos naquelas regiões onde os exércitos de Napoleão estavam recentemente acampados. Então veio o tempo onde os selvagens, homens, animais apareceram, usando sua força física como os animais inferiores e ensinando pela experiência de sua deficiência que eles estavam em posse de outro tipo de força. Ela está falando aqui do desenvolvimento e como é que esse desenvolvimento natural vai acontecendo, e vejam que ela não faz nenhuma referência a questões religiosas. Na verdade, ela está falando sobre uma condição de desenvolvimento que mais tarde a gente vai conhecer, né? E que agora, nesse período, em 1836, ela já acreditava nisso como
uma perspectiva histórica adequada para explicar o desenvolvimento da formação da terra e das espécies que por aqui se constituíram. E como é que foi o desenvolvimento do homem? Olha como ela vai falar que os primitivos e os selvagens são parecidos, são semelhantes com os primeiros homens que ocuparam a superfície da terra, né? E como é que a característica deles não vai ser a razão, mas que essa característica vai ser a necessidade do uso da força, né, de uma determinada expertise para sobreviver. Continuando, gente. Ainda assim, por eras, o uso que fizeram da razão foi para superar a força física de outros e para tornar disponível a sua própria porção. Sobre esse princípio, para esse objeto, variadamente modificado e mais ou menos refinado, as sociedades têm sido formadas para esse dia, ou para o dia atual, né? Apesar disso, como as morais são fruto daqueles intelectos aflorada, o espiritualismo, fé no poder moral, existiu nos indivíduos sempre, desde o primeiro exercício livre da razão. Enquanto todas as nações estavam devastando umas às outras, conforme elas tinham oportunidade, sempre existiram pais que não abusavam de seu poder físico sobre seus filhos. No meio de uma... Aí, olha, embora exista uma generalização da guerra, o uso da força física nem sempre prevaleceu sobre todos, né? Embora fosse prevalecente numa determinada comunidade, sociedade, ou era, como ela diz aqui. No meio de uma adoração geral de poder, nascimento e prosperidade, os afetos elaboraram nas mentes individuais uma preferência de obscuridade e pobreza por causa de objetos espirituais. Crítica religiosa ao feudalismo é de novo. No meio da supremacia da adoração da honra e facilidade social, sempre existiram confessores que podiam suportar a desgraça pela verdade e mártires que poderiam morrer por ela. Tais casos individuais nunca faltaram e, em necessária conexão com esse fato, sempre houve uma simpatia nesse puro gosto moral, uma apreciação que não podia nada mais do que ajudar a sua difusão. Daí surgiu a formação das comunidades para a promoção da santidade. Projetos que, embora equivocados em seus métodos e injuriosos em suas consequências, sempre comandaram e ainda comandarão a simpatia da venerabilidade de sua origem. Nem todas as histórias dos abusos das instituições monásticas podem destruir o respeito de cada mente ingênua pelas preferências espirituais fora das quais elas surgiram. As cruzadas são ainda sagradas a despeito de todas as máculas da glória vã, superstições e barbarismos de vários tipos. A retirada dos pais peregrinos para as florestas do Novo Mundo silencia o ridículo do impensado sobre as extravagâncias do puritanismo na Inglaterra. Até aqui, a raça avançou. E tendo, portanto, avançado, existe razão para antecipar que a idade pode chegar quando a adoração individual da supremacia espiritual pode se expandir dentro da nacional. Quando um povo pode concordar em governar um outro com a menor aplicação possível da força física, quando a bondade vier a ser naturalmente mais honrada do que o nascimento, prosperidade, ou mesmo intelecto, quando a ambição de território for abandonada, quando todo pensamento de guerra terminar, quando a perseguição das necessidades e luxúrias da vida eterna for considerada como meio para um fim. E quando o objetivo comum de esforço for de autoperfeição e perfeição mútua. Não parece ser precipitado antecipar tal estado de assuntos humanos como esse, quando a aspiração como a seguinte for recebida com simpatia por milhares de republicanos unidos sob uma constituição de ideias. Entre aspas, talentos e merecimentos são os únicos fundamentos eternos de distinção. Para esses, o Todo-Poderoso fixou sua permanente patente de nobreza, e isso é o que faz o brilho, os nomes mortais aos quais nossos filhos podem aspirar, tão bem quanto outros. Será nossa própria culpa se em nossa terra a sociedade, tanto quanto o governo, não é organizada sobre uma nova fundação. Fecha aspas. E aí essas aspas abrem-se novamente na nova frase em que ela diz: o conhecimento e a bondade, esses fazem degraus no paraíso, e eles devem ser a escala de graduação de uma democracia verdadeira. Fecha aspas. Esse texto citado entre aspas é de um livro chamado Home, da senhora Sedgwick, e ela cita as páginas 37 e 39.
Bom, a última frase dessa citação e a gente já vai para 15 minutos. Entretanto, é a tarefa do viajante aprender qual é a espécie de sentimento moral que se assenta mais profundo nos corações da maioria dos povos. É isso. Esse é o nosso vídeo 14 e ele vai ser publicado na segunda semana de fevereiro, tá bom? Bom, gente, comentem, vamos discutir, vamos comentar sobre as clássicas, não só sobre Martineau, mas também sobre Martineau. A ideia é disponibilizar essa leitura em áudios para vocês, para que a gente possa abrir o debate. Beijo para vocês e até um próximo vídeo, um próximo encontro. Tchau!